Doutora Arlan. Oi. Olá, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, professora, bem-vinda. Que legal, estava contando nos dedos aí para chegar a nossa live. Que bom encontrar a professora aí. O nosso assunto hoje é quente, tá? Quero falar aí para os nossos colegas, vou arrumar aqui, para os nossos alunos, para pegar caderno, para pegar caneta, para anotar aí as informações que nós vamos passar, que hoje vai ser um bombardeio de informações. Né? Vai ser um negócio muito bacana, porque nós vamos falar da criminalidade econômica, da macrocriminalidade, não daquela do varejo, não daquela que sai sangue, mas daquela criminalidade praticada aí pelos nossos empresários, por aquelas pessoas mais inteligentes, aquelas pessoas, né, que se destacam aí no meio social. Então é disso que nós vamos falar agora. Quero apresentar aí para os meus seguidores, né, que a conversa aqui, que eu vou dividir essa live, é com a professora Adriana Spengler, né, essa advogada criminalista, essa baita advogada criminalista, nossa vice-presidente da Abracrim, né, na seccional de Santa Catarina, dividindo aí a presidência com o doutor Hélio Brasil, que vai estar aí conosco também na live de hoje. A doutora Adriana Spengler, ela é doutoranda em Ciências Criminais na Universidade do Minho, em Portugal, mestre em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Penal Empresarial. Ela é professora nas áreas de Direito Penal Empresarial, Criminologia, na Universidade do Vale do Itajaí, Univale, também em Alicante, na Espanha, no Minho, em Portugal. Pesquisadora da área de direito de crimes econômicos, já tendo palestrado aí em vários outros países também, e coautora de diversas obras, né, sobre esse assunto dos crimes econômicos, dos crimes do colarinho branco, né, tem coautora da obra Crimes Federais e Delação Premiada, tem obras de compliance, tem obras de direitos humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade, e um deles que eu trouxe aqui para a nossa live, né, que eu tive aí a honra, né, também de participar de uma pesquisa, e aqui eu quero, né, fazendo a apresentação aqui da doutora Adriana, compartilhar aí com as nossas acadêmicas e com as advogadas que estão aí nos acompanhando, né, que nessa obra foi feito um relatório nacional da advocacia criminal, e uma das conclusões que nós tivemos aqui, né, quanto à advocacia criminal no estado de Santa Catarina, foi o seguinte: no que tange a atuação das advogadas, ficou muito nítido que no estado de Santa Catarina, muitas mulheres ainda sofrem preconceito e, de certa forma, constrangimentos no dia a dia da sua profissão. Então, aqui um alerta, né, para as advogadas, para aquelas que estão chegando, para aquelas que já estão há algum tempo e que vêm para a área da advocacia criminal. Então, venham fortes, estejam preparadas, né, para além de todas as dificuldades do nosso dia a dia, ainda ter que lidar com esse preconceito. E ninguém melhor, né, do que dividir essa live do que a doutora Adriana, né, que realiza todos esses estudos. Seja muito bem-vinda, minha querida doutora Adriana Spengler. Ai, obrigada, Rogério. E antes de começar qualquer coisa, eu quero te dar parabéns. Feliz aniversário. Eu estou aqui em nome de todos os colegas da Abracrim e da Crimesc, né? O presidente da Crimesc, doutor Renato, me pediu para cumprimentar em nome de todos também. Então, fico muito feliz de fazer essa live contigo no dia do teu aniversário, né? Que tu seja muito feliz sempre, continue assim nesse sucesso, que você é uma pessoa muito especial para todos nós, dentro da academia, na advocacia, e você merece toda a felicidade. Te agradeço, então, pelo convite. Só para complementar isso que você falou, desse diagnóstico da advocacia criminal, nós ficamos durante um ano todo colhendo, né, as respostas dentro desse questionário que foi enviado para todos os advogados de Santa Catarina e de todo o Brasil. Eu fiquei responsável em fazer o relatório final dos colegas e colegas de Santa Catarina. Então, é muito interessante porque nós temos um diagnóstico nacional acerca da advocacia criminal, com parâmetros muito parecidos de respostas. Nisso que você falou da questão da mulher advogada, muitos estados refletiram isso também no relatório final. Então, realmente é uma situação que a gente tem que entender que ainda existe, né? Ela não está completamente superada,
essa questão do preconceito contra a mulher na advocacia criminal, ok? É isso. Ok, legal. Obrigado pelos parabéns aí, tanto da professora, né, quanto das nossas entidades, né? Para mim é muito bacana, né? Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, né? Como hoje nós não temos aula, né, por causa do período da pandemia, então cada um na sua casa, né? Mas estou aqui dividindo essa live com a professora Adriana, né? Eu não poderia ter outro programa melhor do que estar aqui, né, com os nossos colegas aqui entrando na nossa live para nos acompanhar. Tá com uma professora que foi a minha preceptora na Universidade do Vale do Itajaí, né? Então sou muito grato aqui. Mesmo. Estou feliz por estar no dia do meu aniversário, né, aqui, né, trabalhando aqui, né, fazendo essa live, né, aí usando, né, do nosso conhecimento aí para compartilhar com os colegas. Como eu falei, hoje nosso assunto dele é um assunto bem bacana, um assunto quente, né? É um assunto que diferencia a advocacia criminal, né? Quando a gente vê, né, eu conversava com o doutor Renato Bobaide, que está aqui presente na nossa live na semana passada, né, falando que nós temos uma advocacia antes do mensalão e da Lava Jato e uma advocacia posterior. Né? Então, na semana passada, a gente fez toda essa exigência, né, de habilidades do novo advogado criminalista, e hoje nós vamos aqui entrar, né, no ponto dessa advocacia na área dos crimes tributários, dos crimes em geral. Né? Os crimes tributários são um deles, né? Eles chamados crimes do colarinho branco, uma expressão, um rótulo que já vem desde dos anos 40, né? Se vem falando isso no mundo, né? Crimes do colarinho branco, para mostrar que é um colarinho que a gente olha, ele está limpo, né? Que é o cara de terno, de gravata, né? com a gravatinha dele, todo engomadinho, né? Uma pessoa diferente daquele estereótipo do criminoso, né? Do criminoso violento, daquele né, que comete aquela criminalidade violenta do tribunal do júri, das lesões corporais, do roubo, do assalto, né? Então, aqui nós temos uma criminalidade diferenciada, e isso gera uma exigência muito maior dos órgãos de repressão também, tanto de investigação quanto do Ministério Público, e também da advocacia, né? Nós precisamos estar preparados, né, para cada vez mais ir abandonando aquela forma, né, de defesa, né, lá do coitado, do pai de família que não pode ser preso, que não tem como sustentar, e migrar, né, para uma advocacia que vai a fundo, né, nas teorias do direito penal, enfim, uma coisa totalmente diferente, e muitos advogados, né, têm encontrado nessa área, e talvez isso interessa a muitos do que estão falando, que estão aqui nos assistindo também, que é um filão de trabalho, uma área de trabalho, né, que ela tem sido bastante promissora, tá? Então, só falar, né, assim, que de início, né, que nós trabalhamos uma criminalidade bem diferenciada aqui nos crimes econômicos, né, que exige do profissional do direito penal ele tem que ter a capacidade de lidar com linguajar jurídico diferenciado daquele básico lá do direito penal, né? Aquele da facada, aquele do tiro, né? Agora aqui nós precisamos ter conhecimento de direito tributário, de direito empresarial, e entender a complexidade das relações comerciais, das relações empresariais, né? A responsabilidade de uma procuração, né? De abrir uma empresa, de ter uma empresa no seu nome. Então, a gente tem assim uma exigência também, né, de uma interdisciplinariedade muito grande. Porque o advogado criminalista não basta mais ele saber do direito penal, não adianta mais ele decorar o artigo 121 matar alguém. Ele tem que transitar por normas que vão trazer ali uma junção de termos que não são próprios do direito penal. E a gente sabe que, de acordo com a hermenêutica, a gente precisa sair do direito penal e lá na área a qual esse termo pertence para a gente poder interpretar a própria norma penal. E eu gostaria, sim, doutora Adriana, que a gente traçasse o perfil desse criminoso que estamos lidando na nossa live hoje, para as pessoas entenderem quem é esse engomadinho, quem é essa pessoa, né, que
que se apresenta como muitas vezes um empresário, um empreendedor, alguém do ramo imobiliário, alguém do ramo financeiro, né, se apresenta e ele está ali, né, numa condição muitas vezes acima de qualquer suspeita, né, se a gente puder dizer assim, né, e é esse muitas vezes, né, que gera os crimes, né, os crimes de grande repercussão, de grande prejuízo, principalmente ao erário público. Então, a professora também de criminologia, né, eu assisti uma vez uma aula em que a professora trabalha com os alunos, né, esse perfil desse tipo de criminoso de colarinho branco. Como é que seria isso, professora? Bom, partindo para essa ideia do perfil do criminoso, ele é um criminoso diferenciado, como tu mesmo falou. Ele não aceita o etiquetamento de criminoso, ele não sente a reação social à conduta dele. É diferente do criminoso clássico, que aceita o estigma, né? Ele sente que ele está à margem da sociedade. Criminoso colarinho branco, ele não tem essa reação social. E eu vou dizer, ele talvez não tinha. Com o Mensalão e a Lava Jato, isso mudou a perspectiva, porque as pessoas passaram a olhar e ter uma reação social em relação a esse tipo de criminoso. Mas isso tem uma explicação também, Rogério, porque o tipo de crime, né, que envolve bens jurídicos supraindividuais, ordem tributária, ordem econômica, meio ambiente, são bens jurídicos que muitas vezes passam desapercebido o dano à sociedade. Então, as pessoas não conseguiam visualizar qual era o dano causado por esse tipo de criminalidade. E não percebendo o dano, a pouca visualização do dano fazia com que a reação social a esse criminoso fosse quase imperceptível. Havia uma mera repugnância. Agora que, com as ações recentes, né, da justiça, as pessoas passaram a visualizar o estrago que pode ocorrer através de um crime do colarinho branco, o que uma corrupção pode causar numa sociedade, num local. Então, passou a ter uma visualização maior do dano. Isso gera uma reação social muito maior. Então, o criminoso colarinho branco, hoje, ele tem uma reação social que ele não tinha antigamente, e ele começa a perceber que ele realmente é destinatário da norma penal, porque até então, por muito tempo, esse criminoso do colarinho branco passou desapercebido pela norma penal, ele não era alcançado pelas instâncias de controle do Estado. Então, ao não ser alcançado pelas instâncias de controle do Estado, ele próprio se percebia como alguém à parte do sistema, né? Então, a partir do momento que ele vê que ele é alcançado pela norma penal, que ele pode ser o destinatário da norma, muda toda essa percepção dele também em relação a ser ou não um criminoso, né? E claro que isso, Rogério, reflete muito na advocacia, porque você está tratando agora com um cliente que muitas vezes, por muitos anos, não imaginou que ele seria destinatário da norma penal, que ele seria alcançado pelo direito penal, e que agora foi. Então, há um misto, né, de desespero, entre aspas, porque ele tem o seu negócio, tem a sua empresa, e agora ele sabe que um criminoso colarinho branco efetivamente pode ser preso, que até então, por muitos anos, se imaginava que o criminoso colarinho branco passaria batido, né, que ele não seria preso. Então, há uma mudança de paradigma também nessa percepção. E aí, claro, quando a gente fala em advocacia criminal dos crimes do colarinho branco, o advogado em si ele tem que lidar com esse criminoso diferenciado, que vem já numa percepção, uma reação social diferenciada, e que a investigação em si é feita toda à margem da possibilidade de defesa, ali nos primeiros momentos, pelo menos, né? Então, um advogado da criminalidade clássica, ele atua muitas vezes já no flagrante. Ele é chamado para acompanhar o flagrante. Então, ele acompanha toda a produção da prova, desde o começo, né? As perícias que serão realizadas, o laudo que vai ser realizado no local do crime, enfim. O advogado do criminoso colarinho branco, quando o próprio sujeito descobre que ele está sendo alvo de uma investigação, já tem 1 ano, 2 anos de produção de prova contra ele, né? Porque é aquele tipo de criminalidade que a produção de prova interfere em garantias individuais, em privacidade, enfim.
Então, uma das primeiras medidas é a interceptação telefônica. Então, o juiz decreta interceptação telefônica, ele decreta uma quebra de sigilo bancário fiscal. Então, essas provas que são efetivamente invasivas da intimidade e privacidade, é algo que depois, quando ela vem à tona, quando se sabe que ele está sendo alvo de uma investigação, já foi produzida. Então, vejam a dificuldade nessa perspectiva. O advogado ele vai começar a acompanhar a produção de prova depois que já tem um calhamaço de prova produzida. Muitas vezes, quando é decretado uma busca e apreensão, que aí se toma conhecimento que tem uma investigação ou até uma prisão temporária. E aí veja a dificuldade, já tem 1 ano, 2 anos de prova sendo produzida à margem do princípio de não produzir prova contra si. Então, eu acho que é um parâmetro muito importante que diferencia a criminalidade clássica da criminalidade do colarinho branco. Né? Essa ideia de que na criminalidade clássica, o advogado acompanha a produção da prova desde o começo. Como eu falei, ele pode ser chamado para acompanhar o flagrante. Né? E nesses crimes do colarinho branco, não. Quando se descobre o fato, já tem um tanto de tempo lá com provas produzidas. Então, ele vai ter que trabalhar em cima dessa perspectiva. E por isso que cada vez mais hoje é importantíssimo a gente falar em cadeia de custódia de provas. Nos crimes econômicos é fundamental. Se eu imaginar que tem 1 ano de interceptação telefônica, com reiterações, várias reiterações, né? Porque a lei não fala quantas vezes pode renovar a interceptação, desde que fundamentado. Então, os juízes hoje fundamentam de forma muito básica, muito precária, mas vão renovando. Então, às vezes, haja 1 ano, 2 anos de interceptação telefônica. Então, veja, como que essa prova ficou armazenada? Né? Se a gente pensar que é uma forma de prova digital, como que eu vou ter efetivamente certeza que ela não foi adulterada, que ela não foi manipulada? Então, a ideia da prova digital na cadeia de custódia é um dos pontos que hoje mais se fala, né? Porque muita prova hoje ela é produzida nessa perspectiva. Então, para a gente começar o nosso debate, eu já diria que é um diferencial aí, essa questão da própria investigação. Legal. Estou vendo aqui o professor Pilar, o nosso coordenador do curso de Direito de Balneário Camboriú, professor Fabiano, nosso colega aí do Direito Penal, do Processo Penal. Que legal. Uma sumidade aí no Direito Sistêmico, sejam bem-vindos, né? Estamos aí lisonjeados com a presença dos professores. Professor Renato também, da Univale, aí nos acompanhando. Legal. Tem essa obra aqui, professora, que ela é uma obra super bacana. Ainda recebi ela como indicação do professor Facchini, como nosso coordenador. E ele traz aqui também, né, toda uma classificação criminológica do perfil desse criminoso colarinho branco. Ele trata aqui, né, da tutela dos direitos difusos e crimes do colarinho branco. E aqui tem um ponto muito importante nessa classificação, que fala ali do narcisismo, do materialismo, do cara muito ligado à materialidade, ao material, ao dinheiro, ao lucro. Sim, uma ambição. Isso, a ambição, né? Ele não se vê como um criminoso, ele se vê como alguém que teve um sucesso que advém do seu trabalho, né? E as pessoas começam também a enxergá-lo como alguém de sucesso e dificilmente como um criminoso. E ele traz aqui, né, algo que parece quase, né, um desvio de personalidade antissocial, que fala que ele não tem o senso da culpabilidade. Isso. Tá? Isso eu acho um negócio para o qual o nosso direito penal ele não está adaptado à punição do criminoso do colarinho branco. Porque o que acontece? Nós vamos lá no artigo 59 do Código Penal, onde a gente vê aquela dupla função da pena de reprovação e de ressocialização, e a gente percebe que esse cara ele não precisa ser ressocializado. Ele, mais do que ninguém, muitas vezes faz parte já da própria sociedade, não é verdade? Ele está dentro da sociedade, ele está muitas vezes, ele fala, mas eu gero tanto de emprego, então ele é um empresário, ele gera emprego, eu pago tanto de imposto, eu faço doação lá para as entidades, enfim. Então, ele age ali, né, com essas credenciais, muitas vezes,
E aí, quando ele é retirado do bem social e vai para uma pena, como a gente tem visto, né? Se essa doutor Renato Boabag falava, né, na live passada né, desses criminosos mais conhecidos, esses que estão próximos, esses que estão na mídia, e a gente vê que ali a prisão não serve, parece que não tem o efeito que tem para um outro criminoso que precisa realmente se readaptar com o meio social, né? E assim por diante. E esses criminosos, que geralmente eles são empresários, né? Eles atuam, né, na representação de grupos, né, econômicos, enfim, eles passaram a fazer parte de um grupo de risco. Né? Quando vem alguém aqui no meu escritório e fala, doutor Rogério, estou abrindo uma empresa para mim, agora eu vou lidar, ou na área imobiliária, né? Eu vou montar uma empresa aqui, já estamos com um contrato social, já estou com um sócio, assim. Então, essa pessoa precisa sentar aqui na frente, né? E ela entender qual é a responsabilidade dela. Porque muitas vezes, assim, não, eu já vou botar meu nome aí no contrato social como sócio administrador, porque daí eu vou ter aí um poder a mais, caso lá na frente dê algum problema com o meu sócio. E muitas vezes ele está atraindo para ele uma futura responsabilização criminal, né? no dia a dia da atividade dele. Então, hoje, os empresários eles precisam saber mais do que nunca que eles estão num campo de muita vulnerabilidade. Tá? Eles estão muito próximos do direito penal. Como aquele que dirige um carro está muito mais próximo de ser um homicida no trânsito do que aquele que é um mero pedestre, o nosso empreendedor, o nosso empresário hoje, ele está num grande grupo de risco. Então, é sempre necessário, né? Hoje, cada vez mais, quando se faz, né, lá o estudo do risco do negócio, quando se vai fazer o planejamento estratégico, se coloque ali também, né, uma possibilidade de vir a ser, né, porque ele é um criminoso potencial, né? Todo mundo sabe que muitas vezes uma sonegação fiscal não parece a princípio uma coisa muito grave, e às vezes até a própria sociedade tolera, fala, pô, mas já tem aí uma carga tributária enorme, né? Deixa o cara trabalhar, deixa o cara lá na empresa. E muitas vezes ali o dano que ele está causando é um dano muito grande, e através de prepostos que muitas vezes nem conhecimento disso ele tem. Então, assim, essa criminalidade macroeconômica, muitas vezes, é verdade que o grande criminoso, né, que vai figurar no polo passivo de uma ação penal, muitas vezes ele nem tenha conhecimento de tudo aquilo que os representantes dele, né, acabam atuando. E a gente nota, né, que nas denúncias, nos processos criminais por crimes econômicos, crimes do colarinho branco, crimes contra a ordem tributária, fraudes, né, etc., a gente vê assim a pessoa sendo meramente selecionada para responder por um crime, e às vezes, não, mas eu só tenho o meu nome, né? Eu não sou isso tudo, eu nunca falei para pagar ou para não pagar um imposto, um tributo, né? Então a gente tem assim, professora Adriana, hoje um grupo de risco muito grande, né? Que são esses empresários, na verdade. Sem dúvida. E, claro, isso é uma característica porque vem de uma investigação que ela não tem como entrar nos elementos subjetivos, aferir dolo. A questão da autoria nos crimes econômicos, ela é muito vulnerável. O que os órgãos de controle fazem? Eles pegam o contrato social, vê todo mundo que está no contrato social teria um dever inerente a estar no contrato social, um dever de dirigente, e deve ser responsabilizado. Então, quando você pensa, muitos crimes econômicos, eles são crimes formais. Tá? E aí você, ao invés de ter uma relação de causalidade e resultado, você tem uma mera relação de causalidade normativa. E aí fica mais vulnerável ainda a imputação. Então, se pega todo mundo que está num contrato social, pressupondo aquele dever de agir, e aí coloca numa denúncia genérica, uma denúncia que fere o artigo 41 do CPP, não consegue delimitar as ações, individualizar as ações. E aí eu sempre falo, Rogério, quanto mais vulnerável são os critérios de imputação, melhor para a defesa. Porque aí você trabalha em cima das brechas dessa acusação, entre aspas, mal feita. Se a gente pensar
que praticamente todos os crimes que envolvem, né, o direito penal econômico são dolosos, e muitas vezes na prática a conduta foi negligente, você mostrando isso dentro do processo, você vai conseguir uma absolvição, porque vai gerar uma atipicidade. Porque o crime exige dolo, ainda que dolo eventual. Então, muitas vezes se coloca esse dirigente, hoje é uma questão muito importante, que muitos autores trabalham, a omissão imprópria do dirigente, o nível de responsabilidade dele, e você, como eu, que lecionamos a teoria do crime, sabemos que a omissão imprópria impõe um dever de agir e possibilidade de agir. Não basta o dever de agir, tem que estar atrelado à possibilidade de agir. E aí, veja, né, essa imputação do dirigente vem eivada de equívocos dentro da própria justiça, dentro do Brasil, no sentido de importar teorias. Então, você lembra, desde o mensalão, que se importou a teoria do domínio do fato, de forma equivocada, de forma desvirtuada. Não se conseguiu, muitas vezes, alcançar êxito pela teoria do domínio do fato. Aí se tentou aquele plus da teoria que o próprio Roxin colocou, que é a teoria do domínio do aparato organizado de poder. Essa teoria do aparato organizado de poder pressupõe que, se ele é dirigente, ele tem domínio do aparato de poder daquela empresa e ele deve ser responsabilizado por todos os atos abaixo dele. Como se ele tivesse mesmo condições de estar 24 horas cuidando do que acontece na empresa. Então, essa teoria vale, como o próprio Pier Paolo fala, essa teoria é muito bonita, se a empresa for constituída para fins ilícitos. Mas, deixando de lado algumas situações, a empresa ela tem uma função social, desde o Código Civil de 2002, ela é criada com uma função social, ela não é criada para praticar crimes, desvios de conduta. Então, nesse ponto, o que acontece? Essa teoria faria sentido se ela fosse criada para o crime, e aí os empregados são soldados do crime, que não é o caso. Então, o que se tenta imputar ao dirigente? Teoria do domínio do fato não dá certo, a teoria do domínio do aparato organizado de poder não deu certo. Vem, então, para a omissão imprópria. A omissão imprópria acaba sendo o viés mais fácil de imputação, porque envolve o dever de agir. Só que esse dever de agir atrelado, né, como sempre, à possibilidade de agir. Só que num aparato organizacional, muitas vezes, nós temos, como eu sempre comento, pequenas ações e omissões que passam batido, passam desapercebido por uma negligência. Então, não quer dizer que há ali uma conduta dolosa, que é outro problema, porque os crimes exigem dolo. Então, veja como nós temos várias possibilidades, na verdade, de defesa, porque os critérios de imputação eles vêm eivados desses equívocos, para se atribuir a responsabilidade penal. Esse dever de agir atrelado à possibilidade de agir, nós podemos questionar, porque como se importa muito as questões das teorias alemãs, na teoria do direito penal alemão, na dogmática pura alemã, eles têm a teoria da acessoriedade, que é a ideia que o direito penal tem uma acessoriedade a outros ramos. Só que eles têm a teoria da acessoriedade assimétrica, que isso é muito importante, que o direito penal só deve agir se esse desvio de conduta no direito tributário, no direito empresarial, no direito civil, for realmente muito grave. Se ele for no sentido de manutenção da saúde financeira da empresa, se ele é uma operação de risco, mas que se desse certo, salvaria a empresa, muitas vezes, de uma recuperação judicial, enfim, o direito penal não deveria agir, se faz sentido no âmbito tributário, empresarial, civil. Então, essa teoria da acessoriedade assimétrica, ela diz isso, tem que ser um dever, uma falta de dever de agir muito grave, que aí o direito penal poderia atingir. Então, vejam, no Brasil nós faz essa diferenciação. Se coloca numa omissão imprópria pelo fato dele estar num contrato social. Mesmo que ele não tenha relação com o fato, ele não tenha acesso ao fato,
né? Você pega um diretor operacional respondendo junto por uma ação do departamento financeiro, que ele não tem a mínima noção e nem tem compatibilidade ali no caso. E aí gera o quê? Uma denúncia genérica, como a gente já comentou, que vai gerar um processo criminal, enfim, eivado de possibilidade de defesa na mesma medida. Eu digo que quanto mais vulnerável o critério de imputação, na mesma medida você tem mais possibilidade de defesa. Você tem as possibilidades de defesa de atipicidade, porque muitas vezes pode ser uma conduta negligente, não necessariamente dolosa. Você tem a questão do elemento subjetivo, a falta de vínculo entre os sujeitos, que é um requisito, você sabe muito bem, para a coautoria. Então, eu não necessariamente tenho coautoria, até eu tive um caso aqui do escritório que foi condenado na Justiça Federal, por sonegação, que era diretor operacional, por isso que eu uso o exemplo. No TRF4, eu consegui desvincular ele dos outros. Porque, assim, você sabe muito bem que certas teses, em primeira instância, é muito difícil passar. A nossa possibilidade, muitas vezes, é no TRF, ou no Tribunal de Justiça, ou lá no STJ. Porque, infelizmente, em primeira instância, mesmo falando de Justiça Federal, Estadual, há uma certa repugnância a determinados argumentos, né? A dissonância cognitiva ali, determinados argumentos. Então, muitas vezes, em sede de recurso, você consegue provar. E, claro, né, para fechar esse raciocínio, quando vem, então, uma imputação por crime, vamos pegar o exemplo que tu falou dos crimes tributários, pressupõe que todos estão vinculados psicologicamente àquele ilícito tributário, que muitas vezes lá não tem a menor condição de saber o que se passa. A função dele dentro da empresa é completamente outra, tá? Mas ele é colocado junto. Então, claro que a defesa dele tem esse aspecto de desvincular dos demais, né? E aí, você sabe que dependendo dos crimes econômicos, vem uma alegação de associação criminosa ou organização criminosa. E aí a coisa pega. Pega, por um lado, que o critério de imputação é muito vulnerável e ajuda, por um lado, a defesa. Nós sabemos que para provar uma associação criminosa, uma organização criminosa, até lá do tráfico, do 35 para o tráfico, tem que provar o vínculo subjetivo entre os agentes. Afinal de contas, a associação é um termo do direito civil, é uma norma penal em branco, que pressupõe uma estabilidade entre os membros, uma harmonia entre os membros. E aí, veja o que acontece muito. Uma colaboração premiada, numa delação premiada, se fala um ato isolado de alguém que possa ter beneficiado aquela organização, aquela associação criminosa, tá? Pegando o 288 ou a organização criminosa do 12.850. E aí, esse sujeito ele vai para essa denúncia, porque lá atrás, numa colaboração premiada, ele foi citado num único ato. Se pressupõe que ele está, então, 24 horas vinculado a todos os demais para tudo, né? Porque é um requisito da associação, da organização criminosa, essa permanência, essa estabilidade entre eles. E aí, se você pensar que esses crimes são crimes permanentes, se pressupõe uma unidade de conduta, né? E aí, claro, até tem um artigo meu que está saindo com a Luísa Walter da Rosa, agora no livro Pela Tirante, que a gente fala isso, questiona essa teoria da indissociabilidade e unidade de conduta entre ação e resultado nos crimes permanentes. Porque não necessariamente se tem uma unidade de conduta num crime permanente. Isso tem que ser provado pela acusação, e muitas vezes não é. Então, há um parâmetro muito grande aí de critérios dogmáticos de imputação que o advogado, como eu sempre digo, e você deve compactuar com essa minha ideia, tem que estudar a teoria do crime. Está tudo na teoria do crime, só que os advogados param de estudar a teoria do crime. Eu já estudei, eu já me formei, para que eu vou voltar lá no começo do Código Penal? Só que está tudo ali, né, Rogério? Nós que lecionamos a teoria do crime sabemos disso. As brechas, muitas vezes, de uma defesa está ali. Só que a maioria dos advogados foca demais em teses processuais,
né, muito focado na questão do processo e deixa de lado as teses de dogmática. E muitas vezes está ali os seus critérios. Quer ver? Agora, na pandemia, eu assisti uma live outro dia que também se discutia isso, dentro dos crimes econômicos. E depois, numa que eu fiz com o Pier Paolo, a gente discutiu isso. O que nós temos na pandemia? Uma situação diferenciada. Eu posso ter, tranquilamente, pessoas que não vão pagar imposto porque estão numa situação periclitante dentro da empresa. Então, agora nós temos mais possibilidades para alegar uma inexigibilidade de conduta diversa, até uma situação de perigo para alegar um estado de necessidade, que são teses puramente dogmáticas, né, de direito penal. Né? Claro que o ideal é não chegar tanto, é conseguir que não seja nem instaurada uma ação penal nessas condições da pandemia. Né, que se leve isso em conta. Mas imaginando, e até eu discuti uma vez falando, não custa nada pegar um promotor que vai denunciar e um juiz que ainda condene com a agravante do estado de calamidade, que é uma agravante do 61 para quem pratica o crime em estado de calamidade. Então, claro que nós vamos ter absurdos ainda para assistir. Né? Nem tudo vai ser maravilhoso em relação à resposta da justiça às situações criminosas, né? Claro. Enfim. Isso. Então, professora, ressaltando aqui aquilo que a professora falou, né? Nós estamos aí com vários alunos. Um aqui, passando por aqui. Caiu aqui. Passou por aqui o Anderson Alves, lá de Balneário Camboriú. A Luciana, também lá de Balneário Camboriú, do nosso curso de Direito. O Cleiton. A Heloísa Natália, aqui da Unifeb. Né? Eu sempre digo o seguinte, né? Que o advogado que sabe lidar, que sabe manusear a parte geral do Código Penal, ele faz verdadeiros milagres aos olhos, né, de quem vê ali o resultado. Né? Sem dúvida. Toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui desde o início, nós estamos falando de omissão em direito penal e estamos falando no dolo, na culpa, né, praticamente, na autoria, no concurso de agentes, lá do artigo 29 do Código Penal. Então, está ali, né? Aproveitando aí a brecha que a professora deu, né? Temos aqui a obra, né? Quem tiver interesse, entre em contato com o professor para fazer uma revisão da teoria do crime. Eu quero agora ir para um ponto, continuando nesse assunto, mas indo para um ponto bem específico agora, bem técnico, né? Principalmente no tocante aos crimes contra a ordem tributária. Eu sou assim, praticamente todas as denúncias que aparecem aqui no escritório, praticamente todas elas, né, vêm fruto de uma seleção que o Ministério Público faz no contrato social da empresa. Né? Parece que é muito fácil. Ele pede lá uma cópia, ou às vezes vem, né, na ação fiscal para efeitos penais, já vem lá da junta comercial, ali, e ele vai lá e escolhe, tem vários sócios, ele escolhe, deixa eu ver quem que é o sócio administrador, e pega aquele lá do meio e joga na fogueira do processo criminal, e faz a denúncia e submete o cara a um processo criminal. Às vezes o cara não está nem sabendo daquilo ali, né? Passou por um processo administrativo que quem fez a defesa foi o seu contador, que com uma procuração foi lá e apresentou a documentação. Então, né, eu tenho sido assim, muito aguerrido, né, nesses pressupostos da ação penal, principalmente, né, no que diz respeito à autoria, a ter uma justa causa, como o professor Flávio, né, nós discutíamos aqui numa live anterior. Né? Então, hoje a gente vê essas denúncias genéricas. E veio a súmula vinculante número 24, e os nossos alunos vão anotar isso, súmula vinculante número 24, que trata desse assunto, né? Quando aparentemente ela veio resolver um dilema que a gente tinha. Qual que era? Crime material. Não é necessário ter o exaurimento da via administrativa para poder fazer a denúncia. Porque as vias administrativas, civil e criminal, elas são autônomas, uma não depende da outra. Porém, lá na imbricação do direito tributário para o direito penal, ou aquele chamado direito penal tributário, tá? Nós temos ali uma unificação de linguagens
E às vezes parece que é um criminalista querendo falar de direito tributário, às vezes parece que é um tributarista querendo falar de direito penal, e deu no que deu aquela súmula número 24. Ela veio dizer que para aqueles crimes materiais contra a ordem tributária precisaria ter o lançamento definitivo do tributo. E aí todo mundo ficou contente, agora foi resolvido. E daqui a pouco ela acabou gerando mais problemas do que a gente já tinha. Então parece, assim, lendo a súmula, que precisa ter processo administrativo fiscal e não precisa mais ter um inquérito policial. A gente sabe que não é necessário um inquérito policial para poder fazer uma denúncia, mas desde que aqueles requisitos, aqueles elementos essenciais para uma denúncia, para uma persecução criminal, esteja delineado em algum outro instrumento. Pode ser o processo administrativo, né? O processo administrativo fiscal, uma sindicância da prefeitura, aqueles exemplos todos que o professor Fabiano, o professor Ayrton dão lá nas aulas de processo penal. Mas aqui nós temos o processo administrativo fiscal seguindo regras de direito fiscal que vão servir para quê? Para ver quem é o devedor do tributo. O devedor do tributo é a empresa. Isso. Qual foi o ilícito tributário que ela cometeu e, principalmente, qual o valor do débito tributário. É para isso, não é para apurar autoria e materialidade de crime. Talvez a materialidade até esteja ali, até se consiga extrair dali de dentro, mas a autoria não. Exato. E aí vem, manda lá o auditor fiscal, manda para o Ministério Público esse processo administrativo terminado, faz a representação fiscal para efeitos penais e o Ministério Público vai lá. Às vezes o cara tem um nome, né? Eu sempre falo com meus alunos, né? Nós temos aqui em Brusque uma rádio que pertence ao Ratinho. Alguém acha que algum dia o Ratinho veio aqui em Brusque falar o que era para recolher de imposto ou o que não era? Ele nem está sabendo dessas coisas. Ele tem uma equipe que age por procuração, né, que representa ele. Então, muitas vezes, ele está ali vulnerável a uma responsabilidade criminal que ele nem está sabendo. Né? E a gente precisa ir no processo penal arrolar o porteiro, muitas vezes, como testemunho, para o porteiro falar: não, esse daqui não é meu patrão, esse aqui nunca botou os pés lá dentro da empresa. Então, não é ele. Né? Então, às vezes, ele faz ali, né? Muitas vezes como laranja, é verdade, mas muitas vezes ele age por procuração. Aí a parte contábil, a parte do departamento pessoal vão tomando decisões, né? Hoje, nos crimes ambientais, está lá no departamento, o cara lá para fazer uma economia, um gerente despeja lá o produto no rio e o cara que está lá na hierarquia, como a professora Adriana falou, acaba tendo que responder por uma coisa ali via omissão, ele devia ter feito, ele devia... Só que são omissões muitas vezes que são de negligência, que são de culpa. E a gente sabe que esses crimes, eles necessitam de um dolo, né? Muitas vezes o dolo específico, como tem ali. Né? Então, assim, para quem está nos assistindo, fica muito, muito ligado nessas denúncias genéricas e principalmente quando diz respeito ao concurso, né, de agentes. Né? Esse concurso de agentes ele precisa estar individualizado. Pega lá o contador, lá na licitação, pega lá o prefeito que entra, coitado, lá numa teoria objetiva danada, né? Aí pega lá o prefeito, pega o secretário, pega o cara que participou da licitação, pega o carinha lá da comissão de licitação, já dá 4, pega 2 licitações, já dá organização criminosa, e como a professora falou, né? Aí o aparato de investigação, né? O agir do Estado já é completamente diferente, né? Com todos aqueles procedimentos invasivos, com muito mais facilidade do que no outro processo. Então, principalmente aqui nos crimes contra a ordem tributária, a gente tem que ficar ligado nisso. E eu levanto isso. E, assim, principalmente em primeiro grau, isso parece que é uma coisa, um direito de espernear. Está aí o doutor Renato Baifos, né, da minha turma de faculdade, que a gente levava o nome de Jus Esperneantes, era o nome da nossa turma, que era o direito de espernear. E, às vezes, o juiz acha, isso aqui é mero espernear, né, vamos... E ali ele não faz isso. Então, nós precisamos ficar ligados para a gente não ter essas denúncias temerárias, porque depois, para mostrar, para provar o negócio, parece assim, jogando o ônus da prova para o próprio réu. Né? Mas aí ele não apresentou a procuração, ele também não fez prova disso.
e aí vai todo mundo dentro do mesmo panelão e toca fogo, né? E a gente sabe que o processo criminal, ele é uma coisa muito grave, né? Ele é Sim, gravíssimo. sem Isso a gente dúvida. nunca pode perder de vista, né? Então a gente Sem tem assim dúvida. essa questão, né? E mesmo com a súmula vinculante número 20, do súmula vinculante 24 do STF, precisamos saber que para ter a denúncia, precisamos sempre ter o valor do tributo, porque às vezes é uma insignificância, às vezes está abaixo daquele patamar que a administração pública ela mesma escolheu para tocar um executivo fiscal, está ali para baixo e tem um crime de bagatela. Sim. E aí, né, eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu fui na delegacia uma vez e vi lá um delegado com uma calculadora na mão, calculando o valor do ICMS devido. Tá? E lá na lei tributária está escrito que isso precisa ser apurado por uma autoridade fazendária. Não sei nem direito o que é uma autoridade fazendária, mas é uma autoridade fazendária. Tem que ser lá um fiscal, tem que ser um fiscal de tributos, tem que ser né, alguém que tenha essa incumbência, não um delegado de polícia, são coisas diversas. Então parece hoje que a gente terceirizou o inquérito policial que cuida de um pedaço e passou todo para o processo administrativo que cuida de um outro pedaço. Mas precisa dos dois para suprir os requisitos de uma denúncia, né? Me parece que é por aí, né, professora? E quando a súmula vinculante 24 entrou no ordenamento, teve uma discussão muito interessante porque ela é gravosa do ponto de vista do réu, porque ela tornou o crime material. E antes ele era um crime formal e na perspectiva da prescrição, corria antes. Então, se você alega irretroatividade da súmula vinculante 24, não consegue, porque o STJ já afirmou ao parecer que ela pode retroagir a casos anteriores. E isso foi muito complicado porque ela tem um aspecto penal que interfere na prescrição. E ao interferir na prescrição, não poderia retroagir essa súmula vinculante 24. Porque antes, quando a ação fiscal era instaurada, começava a valer aquela data. Se a gente pensar antes de 2009 ainda, que você podia contar da prescrição a data da consumação, então começava a já correr a prescrição daquele momento. E aí, com a súmula vinculante, exigindo então que a consumação se dá no momento que consolidou o valor, o débito, enfim, tornou o crime material. Tem que provar o resultado, ou seja, o prejuízo para a fazenda. E aí acabou interferindo nos casos que já estavam, por exemplo, até para prescrever. E até para finalizar aqui essa questão dos crimes tributários, hoje em dia nós temos uma questão bem importante para falar sobre eles, que foi aquele RHC do Supremo, que está na crista da onda agora, o RHC 163334. Esse RHC de dezembro, que foi um caso até aqui de Santa Catarina, né, que deu repercussão nacional, teve vários amigos da corte lá, nessa decisão do Supremo, em dezembro do ano passado, que acabou criminalizando a declaração do ICMS não pago. Então, se você declara o ICMS e não paga, é uma apropriação tributária. Então, claro, alterou, incluiu isso no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, e isso está dando pano para manga, assim, muito pano para manga, porque aí você tem várias questões para trabalhar em termos de dogmática, porque isso é um ilícito tributário e não era para ser da seara penal. Declarar o ICMS e não pagar, isso é um ilícito tributário, que deveria a Fazenda Pública simplesmente cobrar pelos meios possíveis, que seja levar até o final uma execução fiscal. Mas não, o Supremo entendeu que isso também é crime. E aí teve até no voto do Barroso, se tu lê o voto do Barroso, ele fala que isso deve se aplicar ao devedor contumaz. Que é um devedor contumaz? É um direito penal de autor, que não pode, Nós sabemos muito bem que o direito penal tem que ser do fato e não de autor. Então, quem é um devedor contumaz? Não sei, Quem que vai decidir o que é um devedor contumaz? É quem não paga, não recolhe ICMS há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano? Esse é o problema dessa decisão.
Então, agora, vulnerabilizou mais ainda para que o empresário incorra no crime tributário se ele declarar o ICMS e não pagar. Essa decisão do STF é equivocada, né? Há muitos que questionam, tanto que tem vários amigos da corte, várias entidades ali discutindo, e ela já vem de um parâmetro anterior, de uma outra decisão do STF, que tirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. E aquela decisão já equivocada acabou gerando essa outra agora, final de dezembro. Então, veja que situação que nós temos. O empresário declara o ICMS, mas não recolhe. Aí é crime, né? Sem apurar fraude, sem apurar os elementos que o crime exige, né? Que a gente já discutiu aqui, apurar o elemento subjetivo, aquela questão toda, e ele é enquadrado no crime. Então, mais vulnerabilidade aí para o advogado lidar. Isso. Eu vejo que esse assunto ele é um assunto propício para ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Que não deixa de ser o uso da prisão para fazer uma cobrança de uma dívida fiscal, né? Mas isso, Rogério, já existe, né? O crime tributário ele já tem esse viés. Isso, essa pecha, né? De ser um artifício de cobrança. Se você paga, extingue a punibilidade. Se você faz um refis, fica suspenso o processo. Então, já é um desvirtuamento total, né, do sistema de justiça penal, a própria ideia, né, de que se pagar exclui o crime. A gente fala para os alunos, se você furtar a bicicleta do vizinho e devolver, você continua respondendo pelo furto, só vai ter o arrependimento posterior. Mas no crime tributário não, extingue. Então, é uma forma de coação mesmo que está se usando, é uma forma de coação para o sujeito ir lá e resolver. Né? Porque começar por aquela cartinha que o promotor manda lá para o empresário, né? Você tem a possibilidade de pagar para não ser denunciado, né? Então, olha assim, a força, né? Exato. Então, assim, são questionamentos, né, do sistema que a gente tem que fazer e não pode deixar passar, não. Então, esse está na crista da onda, essa decisão do Supremo, que foi de dezembro, todo mundo discute isso em termos de crimes tributários, esse absurdo, né, que equiparou a uma situação de fraude, que não necessariamente porque ele declarou. É aquela história, devo, não nego, pago quando puder. Como precisava ter aquele elemento fraudulento, né? Exato. Legal. Nós estamos aí, professora Adriana, né, com a bancada da Advocacia Brusquense, sem meus colegas aqui de Comissão de Direito Criminal da OAB. Que legal. Brusque. Estamos aí com a doutora Fernanda Marcola, com a doutora Cássia Grisa, com o Arlex, o Arlan Marquesan, aqui participando da nossa live. Temos aí o doutor Ricardo Viana Hoffman, que vai estar aí na semana que vem, né, falando de direitos humanos conosco. Temos o doutor Luiz Gustavo Santana, também advogado aqui da cidade. O doutor Correia, né, o doutor Fernando Rafael Correia, aqui com a gente também. Temos o Ricardinho, o doutor Ricardinho Hoffman aqui conosco, né? Então, e a advocacia aqui em geral, né, lá da nossa querida Crimesc, né, doutor Herculano, doutor Alessandro de Souza, capitaneados pelo doutor Renato Boabaig, né, da nossa turma. O doutor David também, o David está aí também. Doutor David está aí, poxa, também. Que beleza, né? Então, estamos assim com o meu maior presente de aniversário, poderia ser a presença aí, né, dos nossos alunos, dos nossos advogados, né, que estão aqui conosco. Doutora Marina também, né, uma baita de uma advogada, né, pesquisadora, que escreve artigos aí comigo. Quero aqui ainda, doutora Adriana, né, nós aí temos um tempinho muito curto, né, que pena, isso passa voando, né? Pois então, aí, olha só, estamos com a doutora Yali, lá de Itajaí, com a doutora Neiva de Itajaí, que passaram aí pelo nosso curso também. Doutor Rafael Machado, um baita do advogado lá de Tijucas, doutor Caminado, todos foram nossos alunos do doutor Adriana. Né? Agora lá no Nordeste, né, trabalhando, professor Fábio Bial está aqui conosco, né? Olha só, né, o José Manuel Werner, que é um empresário, né, aqui da nossa região, também acompanhando a nossa live. Então, meu Deus do céu, né, nós não temos nem como agradecer a presença de vocês. Doutor Lucas, doutor Felipe Maia, né, muito bem-vindos aí à nossa live. Quero ainda, né, assim, como fechamento,
falar, e se a doutora compartilha comigo, né, que essa advocacia também não dá simplesmente para todo instante estar alegando que a pessoa ficou mais pobre do que quando ela entrou na empresa. Né? Fala, coitada, a empresa faliu. Pô, mas a empresa faliu muitas vezes por uma gestão temerária do cara. Né? E às vezes, né, tive um cliente uma vez que a empresa estava quebrada. Eu disse, não, então nós vamos abrir o caixa, vamos fazer uma perícia que eu preciso provar isso dali. Não, mas não dá para fazer por testemunha. Mas como por testemunha? Não, tinha meu fornecedor que já não... Não, isso é também um elemento de prova, os protestos, né? Mas daí o cara me aparecer com uma BMW, né? Quase zero lá no fórum, né? Acha que o juiz não vê que ele está lá dentro do gabinete, não tem persiana, não tem janela para olhar lá para fora, né? Então assim também não dá, né? Então esse é o cuidado também quando envereda para aquela inexigibilidade de conduta diversa, né? Tem que provar, lógico. Não tinha, ou pagava o imposto, ou pagava os empregados, ele tem que deixar muito bem claro, né, professora? Tem que fazer prova disso, né? Eu já consegui situações assim, que você vai demonstrando que a empresa tinha tantos empregados, diminuiu, teve que mandar embora, está cheio de execução, tem protestos. Então, você mostra no processo criminal a situação financeira da empresa que está precária. E aí o empresário é como se ele tivesse que fazer uma obediência seletiva da lei. Então, para pagar o empregado, ele deixa de recolher um tributo, enfim, até uma apropriação indébita previdenciária, porque é o mecanismo que ele tem de selecionar quais leis ele vai cumprir. Então, normalmente, ele prefere pagar o empregado salário e, às vezes, não pagar um determinado imposto, né? Isso provando que a situação financeira da empresa está ruim realmente comparado a tempos atrás, eu acho que é um argumento válido. Legal. Infelizmente, estamos aqui no limite, né? Já começou aqui a contagem regressiva, professora. Quero agradecer a todos. Estamos aqui com a Giannini, né? Lá do curso da Maso, lá de Itajaí. Né? Bem-vinda, foi muito nossa obrigado aluna. por participar. Estamos aí com a Jordana, está aqui participando também. A doutora Francine Marcola, aqui de Brusque. Deixa eu ver aqui quem mais que chegou. Peço desculpa assim, de não ter conseguido nomear todo mundo. Né? Hoje nós tivemos uma live super prestigiada. Né? Está aqui a Denise. Né? Enfim, vários colegas, vários amigos. O Aleph, né? Que também passou lá pela gente. Né? O Gui, muito obrigado, né? pela presença de vocês. Né? Nós esperamos assim de que a gente tenha conseguido repassar alguma coisa, repassar algum conhecimento. É isso, professora Adriana? Isso aí, agradeço a presença de todos. Eu vi ali passando os nomes, né? Muitos amigos, muitos colegas, muitos alunos. Isso é muito gratificante para nós, né, Rogério? Que a gente está... que as pessoas estão nos prestigiando. Eu agradeço a todos e agradeço, Rogério, por me convidar para fazer essa live contigo. Tuas lives estão sempre muito boas, são sempre temas muito legais. Eu tenho acompanhado sempre que eu posso e te parabenizo pela iniciativa, né? Nesse momento é muito interessante isso. Isso, ainda que a gente pode contar com professoras como a professora Adriana. Mais uma vez, muito obrigado por todas as felicitações do feliz aniversário que apareceram aqui na live, nessa homenagem que a professora me fez. Né? Muito obrigado. Né? A gente encerra. Já convido, né, para na semana que vem nós vamos tratar de direitos humanos, que é um assunto super top. Né? Todo mundo muito pedindo. Nós vamos estar aqui com o professor Ricardo Viana Hoffman também, um baluarte aí dos direitos humanos. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Na semana que vem, na segunda-feira, 17h30, estaremos aqui novamente, ok? Um forte abraço, professora. Tchau. Já um abraço a todos, obrigada e até a próxima. Valeu. Doutora Renata, também temos um compromisso aqui, né? O Alciroto, né? Um empresário aqui da nossa região também, do supermercado. Olha só, que bacana. Bruna, Bruninha, nós aqui estamos com saudade de ti, né, professor?